certo? Em paralelo a esse movimento de precarização, muito contundente do ponto de vista da perda de direitos, de mudanças que a curto, a médio e longo prazo teremos impactos muito significativos. Temos também, por parte da magistratura brasileira, no caso do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento da possibilidade de trabalho terceirizado para atividades meio e fim, certo? Sobretudo fim, no caso, né? Que permite hoje, inclusive, a possibilidade de uma instituição de ensino ter docentes não concursados, digamos assim, trabalhando para uma organização social que vai ser responsável, digamos assim, pelo contrato de trabalho das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então, o que está aqui a ser discutido é mais um momento de nós fazermos reflexão e aprendizado, para que nós tenhamos, sobretudo, assim, repertório argumentativo e também para as nossas lutas que precisam estar muito presentes em nossa caminhada. Era isso. Bom, eu gostaria de, antes de passar a palavra para a professora, porque a gente já inverteu a lógica, acredito que também nem está, eu estava acompanhando pelo YouTube e ainda não está projetando, mas estará daqui a pouquinho. Mas agradecer já desde já pelo aceite ao convite para essa conversa, né, para essa nossa roda. Nós estamos numa Semana Nacional de Mobilização contra a Reforma Administrativa e convidamos a professora Celi Tafarel, que aceitou prontamente, o professor Kleber Julião, professor da UNEB, nosso companheiro de lutas. Então, essa discussão aqui agora, essa nossa roda de conversa, é em torno desse tema que trará consequências nefastas. Eu não terei fala, eu faria essa apresentação dos dois convidados, mas Kleber já entrou assim lindamente, já dizendo qual é o tema. Então, como vocês já de qualquer forma, já são extremamente conhecidos, mas eu acho que é importante frisar, né? Então, o professor Kleber, que é professor do Campus 1, ele é doutor em Sociologia, e ele tem pesquisas, principalmente na área de representação política de mulheres e pessoas negras, atua no direito, né, Kleber? Então, acho que depois isso vai aparecer na própria fala. E a professora Celi Tafarel, que também dispensa apresentações, mas é importante frisar, nossa companheira de lutas, sempre nas frentes, nas trincheiras, então a gente sabe o lado que a gente escolhe, estamos nas trincheiras de um lado, né, de resistência e aguerrida, e agora, neste momento, nessa semana, nós estamos discutindo com mais afinco a reforma e suas nefastas consequências. Então, eu me calo e passo a palavra prontamente para vocês. Kleber, nós estamos no ar agora, e aí seria importante, novamente, colocar esses elementos que você nos colocou para que a gente possa conduzir, assim, a reflexão coletiva. Então, Kleber, por gentileza, a palavra é tua. Pois não, a gente não estava sendo ouvido? Bom, então, só para a gente registrar aqui mais uma vez, né? A discussão hoje é em relação à PEC, né? A proposta de emenda constitucional 32, que diz respeito à reforma administrativa. E esse momento é um momento que a gente pode refletir aqui, percebendo o nível mais um passo desse projeto de precarização que está em curso já há alguns anos, tendo em vista que, digamos assim, nos últimos anos, temos aí a reforma da Lei Trabalhista de 2017, nós temos também a reforma previdenciária aqui no estado da Bahia, em 2018, logo depois a reforma previdenciária nacional, tanto a nível de servidor quanto a nível do regime próprio, regime geral de previdência social, certo? Em paralelo a esse conteúdo normativo, houve um entendimento por parte do STF da possibilidade de atividades, da terceirização de atividades finais, portanto, a possibilidade, por exemplo, de um professor ser contratado por uma organização social
para trabalhar em uma escola pública, municipal, estadual, federal, mesmo nas universidades. E, então, tudo isso enseja uma preocupação muito grande, uma necessidade de nós termos conhecimento, nos empoderarmos aí de informações para que possamos dar seguimento à nossa luta, embasada, sobretudo, em informações que possam nos guiar aí a propostas, né, a um debate qualificado nas instâncias, como o legislativo e o próprio judiciário e a sociedade civil. Muito bem. Kleber, você nos permite, nessa reflexão coletiva, nos perguntarmos por que está acontecendo isto agora? Por que esta reforma administrativa está sendo exigida? Quem a exige? Por que a exige? Que impactos isso vai ter na vida da população em geral, da classe trabalhadora que depende dos serviços públicos? Então, a minha reflexão, ela se inicia buscando a raiz do problema. E a raiz do problema está no fato de que os ricos querem ser mais ricos. Está no fato de que quem concentra renda quer concentrar mais renda. Está no fato de que, a nível internacional, quem não implanta ajustes estruturais sofrerá as consequências, entre as quais as guerras. E eu não estou falando de qualquer guerra. Eu estou falando em guerra nos seus extremos, como é a guerra no Congo, como é a guerra na faixa de Gaza, como é a guerra na Ucrânia, onde os imperialistas, para se manter, para fazer com que, a nível planetário, o capital continue o seu sistema, que é contra democracia, contra direitos de trabalhadores, contra a preservação do meio ambiente, continue. Eu não estou falando isso sem não ter uma referência profunda que explica o que é o capitalismo e o que é a economia mundial. Então, na nossa reflexão, nós que somos das universidades, temos que ir à raiz. Temos que encontrar meios nos nossos instrumentos de luta, como é o sindicato, as possibilidades para, de maneira objetiva, de maneira simples, chegar a todos os professores e professoras, chegar à população para que a população entenda. O Brasil está submetido a ajustes estruturais. E entre os ajustes estruturais está a reforma do Estado, está a função do Estado, está o papel do Estado. Se as 4 funções do Estado forem para beneficiar trabalhadores, os mais pobres, os oprimidos, os explorados, o capital intervém. Quais são as funções do Estado? Garantir direito, garantir infraestrutura produtiva, garantir a soberania nacional, garantir o equilíbrio dos poderes, e tudo isso está ameaçado no nosso país. Tudo isso. O equilíbrio entre os poderes. Olha o que o Fux está falando, que é tirar do judiciário o seu poder de julgar golpistas, para fazer com que a anistia passe no Congresso a tempo, para não julgar assassinos sociais. Veja o que está acontecendo com a nossa soberania. Pessoas indo para a rua com a bandeira norte-americana. A subjetividade do povo brasileiro está assaltada pelas ideologias dos dominantes imperialistas norte-americanos.
Olha a infraestrutura produtiva do nosso país, que depende dos serviços públicos, transporte, rodovias, armazéns, alimentos, tudo exige uma infraestrutura produtiva. E quem cabe garantir é o Estado. E, por fim, os direitos. É função do Estado implementar o que está na Constituição. E nós não estamos pedindo só o que está na Constituição, nós estamos pedindo os direitos da rua, que são direitos que ainda não estão na Constituição e devem estar. Então, meus queridos, por que uma reforma administrativa? Então, nós temos que entender o que é o movimento mundial do capital, o que é o movimento mundial da extrema-direita, o que é o movimento mundial dos imperialistas. Os Estados Unidos aplicam mais dinheiro público no sistema de guerras, de ocupações, de invasão de outros países, porque a indústria armamentista assim o exige. Eles mantêm 800 bases militares no planeta. Sabe o que significa 33 bases militares norte-americanas nas costas da América Latina? Então, nós temos que compreender com radicalidade o que está acontecendo. E eu quero parabenizar a Duneb, porque ela está dando um primeiro impulso. Vamos discutir, vamos refletir, vamos nos armar, vamos avançar para barrar a reforma administrativa. Porque ela está no conjunto das exigências dos ajustes estruturais, porque ela está nas exigências dos imperialistas, dos capitalistas, e, portanto, é necessário compreender com radicalidade. Kleber, eu quero te parabenizar porque você trouxe uma série de reformas. Por que a reforma da Previdência, que faz a gente trabalhar mais? Porque a reforma trabalhista, porque destruir o sistema jurídico que protege os trabalhadores, porque destruir o Ministério do Trabalho, porque destruir todas as instâncias que fiscalizam, que monitoram, que avaliam o trabalho no modo de produção capitalista, que vocês sabem, é baseado na opressão e na exploração. Oprime e explora. Olha como nós estamos dentro das universidades, os professores adoecendo, os professores tendo que lutar, como agora as estaduais tiveram que lutar para ter 500 progressões. Por que a progressão não é automática? Por que fica barrada? Porque isso significa investimento público, e o capital quer que isso fique barrado, para que os municípios, os estados, a nação brasileira paguem um endividamento impagável, é impagável. Olha o que acontece com o Haiti, meus queridos e minhas queridas, a primeira nação negra, governos negros, como está hoje a situação do Haiti. Querem nos transformar num Haiti, onde os imperialistas norte-americanos e europeus continuem a nos explorar. Por isso temos que entender o que está acontecendo. Eu posso passar para vocês, com detalhes, que eu tenho o documento na mão, o que é a reforma administrativa. Eu posso passar para vocês, a partir das referências de agosto de 2025, uma análise preliminar sobre o que está publicizado, porque tem coisa que não está publicizado, ainda vai vir a respeito da reforma administrativa que está a nível da Câmara dos Deputados. Então, meus queridos, o que está circulando foi criado em junho
2025. Teve uma proposta de reforma administrativa anterior que nós barramos. Nós fomos para cima do parlamento, nós fomos para os aeroportos, nós fomos para a rua, nós fomos nos municípios onde residem, os que decidem, para dizer para eles, não, nós não queremos uma reforma administrativa que não garanta mais e melhores serviços públicos. Portanto, meus queridos e minhas queridas, já teve audiência pública, já falaram 46 convidados, foram representantes de vários órgãos governamentais, foram 7 representações de entidade, mas ainda, até onde eu sei, o relatório não foi apresentado das audiências públicas. O que se pretende é apresentar um projeto de emenda constitucional, um projeto de lei complementar, um projeto de lei ordinária. E o Hugo Mota já convidou a Comissão Geral para encaminhar a tramitação a partir de setembro. Quando setembro vier, e ele veio. E ele veio. E, portanto, parabéns a Duneb, porque tem um livro que talvez seja muito importante a gente consultar no período que nós estamos vivendo, e esse livro se chama A Arte da Guerra. A Arte da Guerra. Quanto menos você conhece quem está te atacando, menos chance você tem de ter vitórias. Quanto menos você conhece você mesmo, menos chances você tem de ter vitórias. Então, Karina, parabéns. Você está medindo a força que você tem como sindicato para a gente poder, sim, verificar. A força é luta de classes, é luta de classes. E se a gente desconhece o que está tramitando, desconhece o seu teor, desconhece as suas raízes, nós não nos mobilizamos. Nós não temos motivo para nos mobilizar quando nós ignoramos as coisas. Portanto, o que vai acontecer é um ataque. A gente querendo ou não, o governo Lula querendo ou não. Por quê? Porque está na raiz da coisa, gente. Está na raiz da coisa. Tem que ter o ajuste estrutural. E essa reforma vai caminhar. Quais são os principais ataques? O primeiro ataque é na nossa estabilidade, meus queridos, e eu falo isso chorando, porque é gravíssimo. Eu estou com o censo educacional. Tem estados onde a maioria dos professores são REDA, regime especial de contratação, ou seja, não tem estabilidade, não tem direito. Eu ando por esse país e vejo nas prefeituras, quando chega novembro, os funcionários são dispensados para serem recontratados em março, no mesmo regime. E ficam 2, 3 meses sem salários. E nós temos professores passando por isso. Municípios, aonde, dezembro, janeiro, os professores são descontratados, vou usar essa palavra, para serem contratados de novo quando começa o ano letivo. Então, eles querem tornar isso permanente, gente. Então, um dos principais ataques é no regime de estabilidade, no regime estatutário. Então, tem 3 medidas que estão em discussão. A Lei Nacional para a Admissão de Cargos Temporários nas 3 esferas de governo, que altera o artigo 37 da Constituição Federal e elimina palavrinhas que nos garantiam o direito da estabilidade.
que é excepcionalmente interesse público. Você pode ter reda, excepcionalmente, mas o que nós estamos tendo é reda integral. E eu mostro para vocês, se vocês querem saber quais são os estados, quais são os municípios que estão contratando mais de 50% dos professores reda. Eu estou falando dos professores, imagina a saúde, imagina a Secretaria de Infraestrutura, imagina todas as outras secretarias. Outra coisa que está, principal ataque, quando se fala de estabilidade e regime estatutário, perda de cargo de servidor estável por insuficiência de desempenho. Não atingiu a meta, vai ser despedido. Olha o Paraná, olha os professores morrendo. Olha os professores morrendo. Gente, isso é muito grave. Outro, alteração nas regras de estágio probatório, reintroduzindo o ciclo semestral e a possibilidade de demissão no curso do estágio probatório, que estava lá na PEC 32. Gente, vai ser motivo para despedir um monte de gente. Qual é o outro ataque? Também é o salário e a carreira. Quais são as medidas principais que vão produzir efeitos imediatos no nosso salário e na carreira? A organização de cargos pelo sistema de posto ou posição. Haveria, ao mesmo tempo, homogeneização de 20 níveis para todas as carreiras e fim do sistema de progressão e promoções unicamente por estrutura de carreira com possibilidade de ingresso por posto. Por posto. Quer contratar um professor, precisa de um professor titular, de um veterano, não vai mais poder contratar. Vai contratar lá na base da carreira. Introdução de bônus de desempenho. De desempenho. Uma veterana, como eu, se não tiver um dado de desempenho, não vai ter a remuneração, e isso vai se espalhar, vai se generalizar na malha salarial, por meio de uma tabela única, em que a diferença entre o início e o fim do carreirão não ultrapassa 50% do teto. Portanto, vai rebaixar as nossas possibilidades salariais, e elas serão por bônus. Está vendo? Então, se você ficar doente, tiver licença médica, vai cair o teu rendimento. E aí, você vai ter impacto no teu salário e na tua carreira, e isso não pode. Existem nessa discussão sobre a carreira, e nós vamos ver quando o projeto de lei for aprovado, engodos sobre nós, por exemplo, que nós temos supersalários. Que supersalário é esse? Que o salário de um professor titular não chega ao salário de um general do Exército. Por que o general do Exército ganha o que ganha e os titulares, e tendo que comprar os seus equipamentos, comprar seus livros, dar conta da sua casa, dar conta da sua saúde, dar conta de tudo com um salário? Olha os militares, olha a carreira no judiciário. Nós não temos super salários. Esta reforma pretende, sim, colocar em discussão a questão dos supersalários. E nós precisamos demonstrar que a estrutura remuneratória do serviço público não ganha supersalários, principalmente na educação, na saúde, na infraestrutura e nas secretarias vitais para a população. Outra coisa que está em discussão é a extinção dos dias de férias. Isto, portanto, vai pegar de cheio, vai pegar o judiciário, que tem 60 dias de férias, mas vai respingar em nós também. Portanto,
a questão do supersalário, a questão das férias e outros aspectos relevantes que nós podemos colocar em pauta, nos atingirão. E se nós não soubermos explicar, não soubermos enfrentar, não soubermos, nesse momento histórico, mobilizar, organizar as nossas categorias, isso vai passar. No dia 7 de setembro, a gente viu na rua a extrema-direita com a classe trabalhadora, porque quem estava na rua pintando a cara, levantando bandeira, são pessoas, muitas vezes, que nem emprego têm, são pessoas, muitas vezes, assalariadas. Nós temos que analisar quem é que está indo para a rua com bandeiras da extrema-direita e que vai defender amanhã a reforma administrativa. Nós temos que conhecer. Portanto, meus queridos, outro aspecto relevante para a nossa discussão é o sistema de metas. 180 dias para que todos os órgãos, em todas as esferas, federal, estadual e municipal, implantem os planos de avaliação de desempenho e o condicionamento dos bônus. Pensa bem, Kleber, o que vai ser de nós? Em 180 dias, vai ter que ter o teu departamento, o plano de avaliação do teu desempenho, e vai condicionar o teu desempenho a bônus. Professora? Sim. Professora Celi, até se a professora me permite, com relação ao que a professora acabou de comentar, né? Desempenho, produtividade, são palavras próprias de atividades lucrativas. É dizer, imagine encaixar esse tipo de formato no serviço público, que tem como destino, né, prestar serviço à comunidade, atendendo a características, muitas vezes, muito próprias de cada lugar, construindo métricas distintas para cada região. Aí, como é que vai ser feita essa medida de produtividade, de desempenho? Quer dizer, algo absolutamente impossível dentro do serviço público. Querido Kleber, muito obrigado, muito obrigado. Você me permitiu trazer à tona uma coisa que eu ainda não falei, que é a privatização. Pois é. A privatização. Olha o que o Tarcísio está dizendo. O setor privado vai resolver o que o setor público não resolve. Kleber, isso é a privatização, Kleber. Com certeza. O sistema de água, de saneamento básico, de energia, de tudo que é vital para nós, Kleber, vai parar na mão da iniciativa privada. É esse o caminho. Então, meu querido, como é que eles estão encaminhando isso? Através de um cadastro único de contratação temporária, através de bônus salariais, a avaliação sobre a meritocracia, avaliação individual meritocrática. Também eles estão sinalizando para a generalização do teletrabalho. Teletrabalho, sabe o que significa isso? Que nós, professores, se conseguirmos nos manter contratados com contrato precarizado, nós vamos ter que enfrentar a questão do teletrabalho. E isso é grave, porque se hoje, numa sala de aula, nós temos um referencial que temos que ter 30 estudantes, não mais de 30. Eu reclamo na UESC quando tenho 31 alunos, porque a vida inteira nós lutamos para ter no máximo 30, hoje a gente tem 40, 50. Imagina o teletrabalho, você com 2.000 alunos na tua frente, tá? Portanto, meus queridos e queridas, a situação é muito grave. E não se trata aqui de ficar... Nós não somos tribunal para dizer e julgar, por exemplo, mas nós somos a classe trabalhadora mobilizada que reivindicamos. Portanto, nós somos contra consequências que batem em nós, como é o regime estatutário,
como é a vulnerabilização da estabilidade, a precarização dos serviços, o achatamento da malha salarial, o retrocesso nas carreiras e o agravamento da nossa saúde. Porque ninguém vai dormir tranquilo com esse impacto. Isso impacta a vida da gente. Quem é que vai sofrer mais com as consequências dessa reforma? A população pobre, a classe trabalhadora, a população periférica, a população negra, a população quilombola, os sem teto, os sem estudo, os sem terra, os povos do campo, das florestas, das águas, os ribeirinhos, todos os setores que dependem de políticas públicas, que dependem de se salvaguardar seus direitos. Esses serão os grandes impactados. Portanto, se a gente fosse resumir agora quais são os 3 motivos para sermos contra reformas administrativas, que têm como raiz ajuste estrutural, que têm como raiz o interesse do grande capital, que têm como raiz as elites que estão no Congresso, que estão no Senado, e seus interesses privados, vai piorar o serviço público, vai acabar com a estabilidade, e tenho certeza absoluta, vai aumentar a corrupção. Por quê? Porque os prefeitos chegarão, demitirão e botarão quem lhes prover e for a favor deles no serviço público. Então, isso é muito grave. Eu vou, nesse momento, já são 14h40, passar a palavra para a Karina com o seguinte posicionamento. É hora de mobilizar, é hora de organizar, é hora de nós nos posicionarmos na luta de classes. É hora de nós compreendermos que nós estamos no meio de uma guerra híbrida. Nós estamos no meio de uma guerra não convencional. Nós estamos perante um ataque imperialista enorme, enorme, nunca visto antes, porque carregar a bandeira dos Estados Unidos na rua, a população, significa que o nazifascismo, por vontade popular, nas urnas, pode eleger Tarcísio ou alguém da extrema-direita para governar este país. E nós precisamos, portanto, nos posicionar dizendo fim das guerras, fim do imperialismo. Não queremos mais que Lula continue com relações comerciais com o genocida Estado de Israel, queremos Palestina livre e queremos os golpistas na cadeia, porque se não estiverem na cadeia, são eles que querem os ajustes estruturais, são eles que querem as privatizações, são eles que querem acabar com o serviço público. E isso nós não podemos permitir. Querida Karina, parabéns, a tua gestão começou agora, mas eu, como ex-secretária do Sindicato Nacional, como vice-presidente da seção sindical de uma das grandes universidades do Nordeste do Brasil, que foi a Universidade Federal de Pernambuco, eu fui da direção da Federal de Pernambuco, do sindicato, eu avalio que a tua direção está correta. Ao já de saída, nessa semana de luta, botar para debate a reforma administrativa. Muito obrigado, Karina. Sueli, nós é que agradecemos. Estamos aqui nessa sala virtual, mais de 30 pessoas, tem gente nos acompanhando também pelo YouTube. Eu quero dizer que essa proposição dessa atividade para hoje, nós temos também uma programação para amanhã, mas a discussão sobre a reforma administrativa nós colocamos para hoje, é parte de uma semana de mobilização, mas eu acompanho você, a gente precisa se mobilizar o tempo todo, precisamos intensificar a nossa mobilização. Na realidade, os prejuízos que serão para todos, né, porque os privilégios são sempre para pouquíssimos,
E isso é um ataque brutal. Eu queria chamar a atenção de vocês que aqui no chat, o Fernando Pereira, que eu vi que acabou de entrar aqui também na sala virtual do Google Meet, ele está fazendo algumas observações. Então, eu vou socializar com vocês e o Kleber pode retomar se quiser, ainda temos um tempinho. Então, Fernando, ele destaca que a reforma administrativa, ela não é um ataque isolado aos servidores públicos, mas que é parte de um pacote mais amplo de reformas neoliberais, intimamente ligadas entre si, a partir também do que a Celita Tafarel já colocou, que o Kleber também ressaltou no início, e que essa retirada desses direitos sociais e trabalhistas tem uma relação direta com as políticas de corte do orçamento público que estão em voga no Brasil desde 2015, e que depois do ajuste fiscal de Dilma e Levi, Temer e Meirelles, isso aprofundou e radicalizou a tendência com a emenda constitucional 95, que limitou os gastos públicos, né, por 20 anos, e fala também, já o novo arcabouço fiscal de Lula e Haddad de 2023 não conseguiu romper com essa lógica, então nós precisamos, na perspectiva do Fernando, acabar com o arcabouço fiscal, ele vai acabar com a gente, com as privatizações, porque responde a uma necessidade de corte de investimentos sociais aí, no caso, a necessidade, entre aspas, ele coloca, porque essa necessidade, ela aí já sou eu colocando, né, ela é pautada por interesses, que são interesses muito específicos, né, de toda uma rede privada. Então, que vocês possam falar um pouco mais sobre isso, ou abrir aqui para quem quiser comentar, ou entrar na roda para falar sobre a reforma administrativa e seguir nos mobilizando. Nessa nossa agenda, nós estamos com atividades em alguns campi, tivemos companheiros que participaram hoje de uma entrevista na rádio para falar sobre isso para a população. Algumas atividades essenciais, embora seja uma paralisação hoje e amanhã, algumas atividades essenciais que pressupunham público externo, convidados externos, como evento, nós tivemos a liberação para poucos eventos, então, em todos eles, a Aduneb está representada e faz uma fala sobre a reforma administrativa. A Amália pediu a palavra. Boa tarde a todos, a todos e a todes, tá bem? É que eu tô aqui na Aduneb, tá meio... O som tá tranquilo aí? Tá. Ok. Então, é só para, primeiro, dar boa... Baixa aí. Boa tarde a todos e a todas e a todes. Acompanhar aí o que Celi e Kleber estão colocando, e eu acho que faz parte uma lembrança de que essa não é a primeira vez que a Aduneb chama a luta contra a reforma administrativa. A Aduneb já esteve em Brasília, junto com o Andes, né? Lá em 2022, salvo engano, já na luta contra a reforma administrativa. Essa passagem que a gente fez por Brasília, de uma semana, no caso que eu fui, né? A gente foi de gabinete em gabinete conversar com os deputados, pressionar os deputados, né? Sobre os impactos da reforma administrativa. E me parece, Celi, aí a tua visão e a do Kleber, se é a mesma proposta ou se a proposta ainda foi mais aprofundada no sentido da precarização, eu diria, do desmonte quase por completo do serviço público com essa reforma administrativa sob a falsa alegação dos macros salários, que no frigir dos ovos somam apenas 0,3%, né, de todo o salário do funcionalismo público brasileiro. Então, eu queria saber se essa proposta que foi retomada agora em setembro, né, 3 de setembro, é aquela mesma de 2022, da qual nós nunca saímos da luta. Nós vamos até agora que acentuar, vamos ter que pressionar o parlamento, vamos ter que convencer a sociedade civil, né, não só o funcionalismo público, porque isso afeta todo mundo, quem usa o SUS, quem usa a escola pública, quem precisa de segurança pública, então todo mundo é afetado, né? Não é uma luta só do funcionalismo público em termos de privilégios. Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que deixar bem clara. Nós não estamos atrás de privilégios. É a garantia do serviço público de excelência e qualidade para o povo brasileiro.
soberania e democracia não se fazem sem isso. Então, vamos analisar mais essa proposta e ver mais as perversidades que estão contidas nela. Um abraço e obrigada. Se me permitem, para responder a Amália, sim, Amália, a proposta de emenda constitucional que foi apresentada em 2021, certo? Que tem, assim, uma violência, é muito violenta em relação ao sentido do serviço público e o papel que nós, enquanto servidoras e servidores públicos, desempenhamos para a sociedade. Então, e um ponto que a gente precisa lembrar com relação a isso, né, trazendo aqui uma fala da professora Araceli, tem a ver justamente em dividir. Se hoje já temos uma estrutura do sistema funcional público bastante complexa, com diversas carreiras, diversas, no Serviço Federal são centenas. E isso traz, inclusive, dificuldade do ponto de vista de salário, de reajuste salarial, de alguns critérios, inclusive, digamos assim, de aperfeiçoamento. Mas o que está sendo proposto é que apenas as carreiras ditas de Estado, seriam das Forças Armadas, de Segurança Pública e a jurídica, teriam, digamos assim, uma proteção de estabilidade, enfim, o que hoje é para todo mundo, só ficaria, olha que coisa terrível, ficaria esses direitos concentrados para as chamadas categorias de Estado. E para concluir minha fala, assim, eu faço uma reflexão, né? E ser professor, ser trabalhador na área da saúde, não são áreas essenciais, não são carreiras de Estado. Quando a gente tem lá, no artigo 3º da Constituição Federal, o compromisso da República Federativa do Brasil em reduzir as desigualdades sociais e regionais, quando a gente tem no artigo 6º da Constituição também direitos ali sociais, trabalhistas, enfim, N direitos que necessitam do papel do serviço público para serem efetivados. Quer dizer, rasgar a Constituição, essa proposta de emenda que está em curso e que nós não podemos deixar. Então, eu vou seguir na trilha que Kleber abriu. Veja só, nós estamos num momento em que o presidente da Câmara, ele chama a comissão, certo? E se fazem audiências públicas, se fazem relatórios, mas é claro que essa reforma está no conjunto das reformas. A gente não pode dizer que é igual a que nós combatemos, mas no essencial, no que interessa ao grande capital, ao que interessa ao ajuste estrutural, ao que interessa a quem quer privatizar os serviços, os eixos são os mesmos. Por isso que eu coloquei aqui eixos centrais, porque nós somos contra. O documento final que vai tramitar na Câmara, que vai ser apresentado, ele vai recebendo emendas parlamentares. Por isso a importância também da nossa atuação. Mas é muito importante que a gente compreenda esse conjunto, onde está a reforma do ensino médio, onde está a reforma, a BNCC, onde está a BNC formação de professores e professoras. Veja só, por isso que é muito importante a nossa reflexão. Ela tem que ser uma reflexão de conjunto, não pode ser isolada. Nós temos que ver esse conjunto.
ela tem que ser uma reflexão realmente rigorosa, como o sindicato está sinalizando. Isso significa que nós não vamos falar besteira, nós não vamos falar nada que não corresponda à verdade dos fatos, não vamos falar nada que não possa ser investigado. Então, você, Amália, começou a colocar dados sobre os serviços públicos. E esses dados nos permitem enfrentar mentiras. Mentiras. Como de que nós somos, no mundo, a categoria que tem mais trabalhadores, os serviços públicos. Isso é mentira. Mentira. Então, nós vamos enfrentar isso com dados, mostrar quantos servidores tem no governo federal, no estadual, no municipal, e vamos mostrar, é pouco, nós estamos reivindicando mais e melhores políticas públicas, nós não chegamos onde temos que chegar. Olha o nível de analfabetos no nosso país, fizemos de professores, bons professores, alfabetizadores, nós queremos mais e não menos políticas. Então, querida Amália, nós não vamos esgotar hoje, não, essa reflexão. Essa reflexão deve continuar. E eu preciso pedir licença, vocês continuam no debate, certo? E o que me anima, o que me dá força, no meio de muita tristeza, eu estou muito triste com o posicionamento do Fux, muito triste. Eu estive em São Paulo semana passada, uma semana inteira. Eu estou muito triste com o que eu estou vendo que está acontecendo em São Paulo com um futuro candidato a presidente do Brasil, que é o Tarcísio. Eu estou muito triste com o 7 de setembro de ver que a extrema-direita bota mais gente na rua do que nós. Então, tem muito a se fazer. Mas a minha tristeza se confronta com a minha alegria de estar com Karina, de estar com o Kleber, de estar com o Abraão, de estar com o Davi, de estar com mais 28 pessoas. Somos poucos, não somos os melhores, mas somos os que queremos lutar, que queremos enfrentar. E assim o faremos. Contem comigo na luta. Palestina livre, cadeia para os golpistas. Beijo no coração de vocês. Beijo, professora Celi Tafarel, que vai agora para uma atividade de trabalho. Ela esteve aqui presente conosco nesse início da conversa. O Kleber sai daqui a pouco também. A Amália assume agora o palco aqui, vem para cá Eu acho conosco. melhor, exato, Karina, eu acho melhor, amiga, ela já assumir aqui, A Amália vem para cá agora. E o certo? Kleber também vai sair. E a gente amplia o Já estou bate-papo para os aqui. presentes. Pronto. A Amália já está. Então, eu vou pedir licença para vocês, um grande abraço, parabéns à Duneb pela ação, estamos juntos nessa caminhada, e é importante a reflexão, a gente construir argumentos, certo? Porque tem muita coisa para a gente ver, analisar e colocar aí na pauta desse debate, nos espaços políticos, inclusive na rua. Sim, com Tá? Um certeza. grande abraço. Vou sair aqui, Abraço, tá? Kleber. Licença. Até. Obrigada, Kleber. Muito Obrigado obrigada você, pela sua prazer presença, todo. pela discussão. Até. Até. Gente, a gente abre para os presentes também, para que nós possamos seguir nessa conversa agora, ampliando para vocês que aqui estão. E lembrando e falando da necessidade, como a professora Celi Tafarel disse, de que a gente se mobilize e que esse debate ele possa reverberar, ele possa seguir acontecendo em variados espaços. Aqui é uma conversa. Nós precisamos falar sobre a reforma administrativa com as pessoas nos nossos espaços, nos espaços de atuação, também nas ruas, na nossa casa, nos nossos ambientes, os ambientes mais diversos que a gente frequenta. Amália. Tá sem som, tá fechado o microfone, na realidade. Então, agora eu acho que cabe uma rodada.
A gente pode fazer blocos, acho que um plano de 3 minutos para cada um, cada uma, e a cada comunidade a gente vai tentando fazer esses blocos com perguntas, sugestões e reflexões. Aí eu vou pedir, o primeiro bloco tem Abraão. Alguém mais? Eu vou estar aqui anotando os nomes e as obras, e a ordem. Alguém mais? Abraão. Boa tarde, colegas. Eu não vou aqui abrir a câmera, que eu estou em trânsito. Não é nem muito seguro o que eu estou fazendo, mas o negócio é que eu vou entrar em outra atividade e aí eu não vou poder realmente participar, por isso que eu já me inscrevi. Eu vou na linha um pouco do que Karina colocou, né, que a gente precisa levar esse debate para os espaços onde nós estamos, né? Sala de aula, nos pátios, e sempre procurando partir daquilo que está próximo, né, de estudante, de nós trabalhadores e trabalhadoras, e para daí ir ampliando e nesse processo e conscientizando as pessoas de que a gente precisa se mobilizar internamente, mas também se articular com a sociedade civil organizada e os desorganizados, porque a reforma administrativa ela pega todo o serviço público, independente de quem é funcionário e quem não é. Nesse sentido, penso que a gente precisa rearticular onde foi desarticulado, por conta de que barramos naquele momento a PEC 32, veio a eleição presidencial, ganhou Lula, de certo modo ficou dormindo essa PEC, e agora, com a extrema-direita dominando o Congresso, né, o que mostra que, para nós da esquerda, há um problema, né? A gente consegue eleger o presidente da República com perfil de esquerda, mas faz um parlamento de extrema-direita. Veja quão árdua é a nossa tarefa enquanto militante. Dito isso, eu acho que a gente precisa rearticular os fóruns dos servidores públicos em âmbito estadual, né? É preciso trazer para esses espaços as entidades, associação de bairros, trazer partidos políticos. A gente precisa ampliar, né? Para não ficar parecendo que os fóruns de servidores públicos, o fórum tem que ser dos serviços públicos, em defesa dos serviços públicos, para não ficar somente participando somente os servidores, porque a luta vai para além do servidor público, e sim do serviço. Eu acho que esses fóruns eles precisam ser rearticulados, mas também ampliados. Então, eu penso que a ADUNEB pode contribuir, e quando eu digo ADUNEB, são todos os seus sindicalizados, sindicalizadas e não sindicalizados, e não sindicalizadas também. Não é só a diretoria executiva, porque também não vai conseguir dar. Era isso que eu gostaria de contribuir. Obrigada, Abraão. Quem mais gostaria? Gente, fazer só um registro que pela manhã nós estivemos aqui no Campus 1 e tivemos, né, a grata satisfação da paralisação está ocorrendo e os poucos eventos que tinham, a gente ter conseguido conversar, ter apoio, né, das pessoas. Então, fazer esse registro, Abraão, Anunciação, Edson, e eu estivemos aqui pela manhã no Campus 1 fazendo essa atividade. Quem mais gostaria de falar, gente? Amália, só uma complementação sobre essa perspectiva dos eventos que aconteceram, é que, claro, todos os eventos, eles solicitaram a autorização, isso foi uma deliberação, e só foram autorizadas as atividades
que tinham sido previamente programadas, que vinham convidados externos, que não era possível alterar a data, né? E aí essa mobilização de hoje, com a presença da Amália, da Anunciação, do Edson, Abraão presente, passando nos eventos, pensando aí no Campus 10, no Campus 1. Mas isso também aconteceu em outros departamentos, né? Sempre com uma fala sobre o porquê dessa paralisação do dia 10 e do dia 11, dentro dessa conjuntura, desse cronograma, dessa agenda de mobilização nacional, e para além da perspectiva de apenas desses 2 dias, estamos falando sobre isso, né? Precisamos falar sobre isso o tempo todo, e precisamos estar muito atentos. Então, essa presença nos eventos hoje, tanto no Campus 1 quanto em outros departamentos também, teve sempre essa fala do porquê da paralisação desses 2 dias e dessa fala, né, sobre a reforma administrativa. Isso, Karine. Quem mais gostaria do uso da palavra? Abre o chat para mim, por favor. Tem alguma coisa no chat que eu não estou conseguindo. Não, do áudio. Pessoal, Aqui no chat do YouTube, Amália, tem comentários. Eu já falei do Fernando, os outros são parabenizações pelas falas da professora Celita Farel, do professor Kleber, agradecendo a presença, né, de ambos e dessa importância da atividade, e os departamentos também se colocando, saudando desde os departamentos, professoras e professores, e dizendo não à reforma administrativa. Então, é isso, né? As avaliações que estão sendo feitas agora, Karina, como você mencionou, são avaliações muito positivas desse primeiro dia de paralisação, onde as pessoas estão realmente muito preocupadas com essa reforma administrativa, que vai no bojo das outras contra-reformas, né? Então, hoje tem essa paralisação, a Lili pede que coloque o link da cartilha contra a reforma administrativa, a gente vai tentar localizá-la, Lili, e colocar, tá, o link da cartilha. Nós estamos com um folder, acho que, né, o folder foi bastante circulado, 5 pontos, né, que dizem o que somos contra, né? Temos 5 pontos para dialogarmos com a população, com os colegas, que dizem por que afirmamos 5 razões pelas quais afirmamos. Reforma administrativa. Se é ruim para o serviço público, é péssimo para o Brasil. E aqui, né, nós temos os 5 pontos. O ponto 1, precarização generalizada. Ponto 2, foco na quantidade, não na qualidade. O ponto 3, estabilidade fragilizada, apadrinhamentos fortalecidos. O ponto 4, mais ajuste dos salários, mais ataques às aposentadorias. E o ponto 5, prejuízos para todos, todas, privilégios para poucos, poucas. Então, também, durante esse primeiro dia de paralisação, nos vários campos da UDEB, né, foram distribuídos esses panfletos. Então, agora, gente, se não tivermos mais ninguém inscrito com moderações e falas, eu acho que a gente se encaminha para o final da atividade, né? Lembrando que essa atividade de hoje demarca um espaço muito importante e de primeiro, né, ou continuidade do diálogo, mais sempre na luta. Salomão. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tá me ouvindo? Sim. Só para registrar que hoje aqui em Jacobino teve uma palestra no evento do MPED, que estava já agendado para hoje, e aí tinha um professor palestrante que foi convidado, e aí manteve essa palestra, falou-se também sobre a paralisação, né? E
Alguns professores também vão fazer hoje à tarde, ficar de fazer hoje à tarde encontro com os alunos em algumas salas, não para dar aula, mas para conversar sobre o movimento, os alunos que estiverem por lá. E aí eu fui pegar a faixa também, que eu te mandei fazer 2 faixas, e aí não estava pronta, e aí ficou de ver hoje à tarde para colocar lá uma no Campus Catuaba e outra na estação. Então, no mais, eu queria parabenizar a Duneb, né, muito pelo evento, a fala dos professores Kleber e Celi foi muito, muito boa. Isso aí. Vamos firme na luta. Obrigada, Souza. Obrigada. Quem mais? Alguém mais quer ler no chat? Então, é porque eu estou acompanhando o chat do YouTube, mas tem algumas falas no chat aqui do Meet. Só que se eu tentar abrir pelo celular, eu não consigo. Vou tentar aqui olhar pelo... Vou entrar pelo computador e olhar. Estará na rádio, né? Lá com o Bonambi. Pode ser mais, por favor? É isso. A Lília colocou a questão de desenvolver campanha. Adote um parlamentar para seguir a agenda dele no seu estado. Cobrar um relatório do GT da reforma administrativa. Organizar ato contra a Hugo Mota, das entidades contra a reforma administrativa e terceirização. Realizar manifestação em frente à residência do deputado federal Pedro Paulo, no Rio de Janeiro, articulado junto ao Fórum dos Servidores do Rio de Janeiro. Promover campanha, se votar, não volta. Aí ela colocou muita coisa a fazer, né? Lembrando que esse mote aí, se votar, não volta, a gente utilizou lá em 21 e 22 também, tá? O João Borges disse que foi um excelente debate, e a Lili coloca que acima o que ela transcreveu são as propostas do FONASEF, né? Então, eu acho que para nós cabe esse primeiro momento de organização deste debate, Karina, parabenizando também, né, a incessante, né, toda a executiva, a incessante, como é que eu diria, mobilização para que isso acontecesse, né? E o que a Lili coloca ali, acho que a gente vai ter que pensar em conjunto, né, como fazer isso, porque volta essa questão, nós temos mais as questões também internas da DUNEB, né, do caso das estaduais. E também há se você puder até falar do caso das estaduais, que tem já um processo também de federalização aí em curso, né? Então, são muitas frentes que nós temos que estar, né? E para isso nós precisamos estar fortalecidas e fortalecidos, e precisamos ter uma pauta, uma agenda de luta realmente, né? Que é muita gente. Lili também coloca ali, para quem quiser passar raiva, não sei, eu acho que é horrível. Tem alguma coisa contra a reforma administrativa, tá? Mas ele está tentando passar isso no grupo dos representantes. Karina, mais alguma ponderação? Podemos fechar? Sim, na realidade, não mais alguma coisa, mas agradecer a cada pessoa que se fez presente virtualmente. Essa atividade pensada, ela não é uma construção da coordenação executiva apenas, né? Tem aí o coordenador da pasta de relações interdepartamentais presente, o Edson está aí, esteve com você desde manhã, estará também na atividade amanhã, na nossa roda de discussão, vou falar sobre ela já já. E a professora Kátia está participando hoje, está em Belo Horizonte, participando de atividades, que é o Dia Nacional de Luta, né, de mobilização em defesa da Universidade Estadual de Minas. Então, o ataque à Estadual de Minas é pensar que nós estamos em risco também, nós temos que estar nessa luta e nos fortalecer nesse processo, né, estar aí nessa frente, nessa trincheira, lutando pela UENG, lutar pelas estaduais.
nos departamentos, nós temos atividades, algumas atividades acontecendo, e aí, como o Salomão falou, o evento da MPED que estava programado aconteceu, mas acontece com uma fala, com uma inserção sobre a reforma administrativa, o porquê dessa paralisação. E as nossas coordenadoras e coordenadores estaduais, que estão mobilizados, olha a Malha aí, presente, estão mobilizados, mobilizadas em seus campos, nos diversos campi da universidade, com material, né, para que a comunidade interna e a comunidade externa entenda o porquê dessa adesão à paralisação, que foi via Assembleia, de uma paralisação que é nacional, nesses 2 dias. E convidar vocês também para a nossa roda amanhã pela manhã, será às 9 horas. A discussão ela vai está relacionada, sim, claro, mas é uma discussão centrada nas pautas internas. Nós vamos ter a presença do nosso assessor jurídico, Vitor Fonseca, que vai falar sobre adicional de salubridade. Então, convidamos vocês a estarem amanhã nessa outra roda, né, às 9 horas da manhã, virtualmente também, e dessa mesma maneira, de forma híbrida, né, algumas pessoas presentes aí, e essa transmissão de maneira que nós possamos virtualmente participar. Então, isso também é uma realidade dessa nossa multicampia, estamos em várias frentes, nas várias lutas, e nessa perspectiva também espacial, da gente precisar se organizar. Então, aí, nesse sentido, as telas acabam permitindo essa nossa permanência aí, estamos aqui agora em 28 pessoas, podendo dialogar e falar sobre a reforma administrativa e suas nefastas consequências. Aí eu devolvo a bola para a Amália, que está coordenando a mesa, para ela encerrar, ou chamar aí, se ela quiser, também o Edson, a Anunciação, quem estiver aí que queira também, se quiser fazer uma fala. Seria legal. Então, aqui os companheiros, a companheira e o companheiro vão aqui fazer suas falas. Anunciação e Edson, tá? A Anunciação é a conselheira fiscal, junto com mais 2 companheiras, a companheira de Nalva, a companheira Ana Margarete, né, presente aí sempre, né, junto conosco, uma conselheira que aconselha, bota a mão na massa, está aí conosco nas várias frentes de luta. Boa tarde, como a Maria falou, a todos e todas, né? Como a Maria falou, nós estamos aqui no início da manhã, fomos nos departamentos, para a nossa felicidade, com uma adesão bastante significativa, total, podemos dizer, porque só os eventos que já tinham sido consultados à NEB hoje aconteceram, e na verdade foi um evento do Universidade para Todos, e um outro congresso ou seminário que estava acontecendo no 17.2. E nós tivemos a nossa fala, conversamos, fomos muito bem recepcionados, e o entendimento da importância da paralisação, eu acho que foi consensual, e mostra realmente que as pessoas estão cientes que é o momento de parar para refletir, para evitar danos futuros, né? Então, salutar esse momento que as pessoas estão realmente engajadas e comprometidas, né, Caio? Boa tarde. Quero agradecer a todos que estiveram presentes, não só aqui na live, né, nessa reunião, né, nesse convite que nós estamos aqui dedicados, conectados, mas também entender que esse processo de luta, ele não é somente uma beleza física, isso já é uma trajetória, e é compreender também as ações que a NEB já tem desenvolvido, né, que tem reverberado nas buscas pelas conquistas para os docentes da NEB, e compreender também que essas ações que foram desenvolvidas desde o momento que a NEB passa a existir, como isso também reverbera no próprio processo de formação dos estudantes da NEB, né? Então, entender que essa luta não é somente por uma garantia de direito dos funcionários, né, professoras e professores, mas é entender como essa formação política também repercute nas práticas de professoras e professores. Então, a gente vai entender, nesse sentido, a NEB promove uma ação que ultrapassa o mundo da universidade e atinge toda a sociedade, né?
quando o Dinaldo está na sinalização de que vai desenvolver um processo de comunicação através da rádio em Guarani, isso implica que como a gente vai perceber o modo como cada departamento vai estabelecer uma articulação política e uma articulação de comunicação. Né? Então, nós pensarmos de que modo cada pessoa que está vinculada à AgroNev, mas como ela se vê também como sujeito político dessa ação dentro do processo educacional no ensino superior. Então, é pensar na qualidade da educação, é pensar na qualidade da nossa condição de trabalho e é pensar também na qualidade que se repercute nas relações que são estabelecidas entre os pares, entre professoras e professores. Isso implica também compreender que a AgroNev, junto com professores e professoras das outras universidades estaduais, estabelece esse processo de comunicação ou de intercomunicação para entender, né, toda a dinâmica que precisa também ser pensada, ser refletida e também, como eu posso dizer, alinhada com as outras universidades, né, estaduais e perceber também de que modo a AgroNev está conectada com as questões nacionais quando a gente tem a presença da colega Caixa e Minas Gerais. Então, nós precisamos entender que essa luta não é uma luta específica da AgroNev, embora ela esteja fazendo essa ação com a FIB, mas é compreender como essa ação ela está estruturada como outras políticas culturais de lutas que nós precisamos tomar conhecimento e precisamos também fazer com que a comunidade da UNEV ela tenha conhecimento e tenha propriedade para poder contribuir também com o enfrentamento da UNEV. Então, eu quero agradecer a cada uma, e passar a palavra para a Mário, para que ela possa dar o devido encaminhamento. Chegando mais gente aqui, aí a gente está perguntando. Mas, enfim, se não tiver mais nenhuma pessoa inscrita, a gente dá essa atividade de paralisação foi encerrada, mas em permanente mobilização, né? Então, amanhã, como Karina colocou, às 9 horas, de forma híbrida, o Vitor vai estar tratando sobre insalubridade, né? Nós hoje, né, até agora, estamos avaliando aqui e pelas notícias que chegam e circulam, que o dia de paralisação hoje, dia 10, foi um dia bastante exitoso, né? Como a Karina pondera, os eventos que aconteceram foram todos dialogados com a AgroNev, né? E demonstrados de forma que não houve prejuízo, né, para as pessoas que vivem de fora, para um comprometimento de recursos públicos. Então, foram assegurados. Então, um diálogo muito fraterno e permanente com a AgroNev foi muito bom. E hoje, pela manhã, ainda, nós conseguimos conversar com os alunos da UPT. Foram duas experiências muito boas. Conversarmos com os estudantes, conversarmos com os professores da UNEP, de outras universidades, e conversarmos com os estudantes da UPT. Né? Então, é isso. Continuemos mobilizadas, mobilizados. Essa PEC não pode passar. Nós estamos na luta contra a reforma administrativa. Nós somos a favor de um Estado que contemple cada vez mais, né, um serviço de qualidade, gratuito, para todos e todas e todos. Então, é isso que a gente acredita. E hoje que a gente está para encerrar essa atividade, já esperando todas e todos, amanhã para as 9 horas, e possíveis, né, fortalecimentos de lutas que virão em decorrência desse ciclo que a gente entra de lutas. Então, muito obrigada a cada pessoa e continuamos à disposição. Um abraço fraterno e de luta.